Então, gente, hoje a gente vai começar a patologia das doenças infecciosas, certo? O ideal é que vocês tivessem uma base de microbiologia para ver essa aula, que é o que vocês vão ver na aula da Bárbara. Infelizmente, nós não conseguimos trocar, né? Mas eu acho que vocês têm a capacidade de conectar a partir do momento que vocês virem à tarde. Então, a gente vai ver quais são os mecanismos de lesão de vírus, né? Das bactérias, vamos ver os efeitos patogênicos das respostas imunes, vamos ver a evasão imune que alguns micro-organismos conseguem realizar e também o espectro das respostas inflamatórias à infecção. Então, só inclusive bactérias? Nos mecanismos de lesão, sim, mas os fungos, vocês vão ver a estrutura, a morfologia e o ciclo de vida com a Bárbara. Mas dos mecanismos de lesão, só os fungos. Aí na próxima semana que a gente vai ver dos parasitas. Então é protozoários e eumintos, né? Aí a gente vai ver isso. Vai, na semana que vem entra. Mas os fungos a gente não vai ver não, certo? Então vamos lá. Então é a patologia geral das doenças infecciosas. E esses são os 5 pontos que nós vamos abordar. Então, como eu disse para vocês lá nas nossas aulas anteriores, a célula ela pode ser submetida a uma condição de estresse e aí ela pode se adaptar e retornar às suas condições normais, suas condições homeostáticas. Algumas vezes esse estresse ele é tão intenso que ele vai ser capaz de causar uma lesão a essa célula. E o que foi que nós vimos? Quando a célula ela vai sofrer uma lesão, tipo uma degeneração, né, do caso reversível, ela pode recuperar, né, se adaptar e retornar ao seu estado normal, ao seu estado basal. Quando ela não consegue fazer isso, quando ela não consegue se recuperar, ela vai ser direcionada à morte, seja por necrose, seja por apoptose. Então, é as lesões reversíveis e irreversíveis que nós vimos na nossa segunda aula. Mas que tipo de estresse são capazes de causar esses tipos de lesões, né? Então, nós vimos os mais variados na nossa primeira aula. E aqui a gente tem aquele exemplo que eu destaquei para vocês dos causadores biológicos, né? Dos fatores biológicos. Então, o estresse ele pode ser causado por agentes agressores biológicos, como as bactérias, os vírus, os fungos e também os parasitas, que nós veremos na próxima semana. Então, essas doenças infecciosas permanecem como um importante problema de saúde, apesar da disponibilidade de vacinas e antibióticos eficazes para muitos tipos de infecções. No Brasil, o acesso limitado aos serviços de saúde, as condições de vida insalubres e a desnutrição contribuem para uma carga maciça de doenças infecciosas. Desde infecções das vias respiratórias, o HIV, as doenças diarreicas, né, as gastroenterites, a malária, a tuberculose são alguns dos exemplos que afetam tanto o Brasil como vários outros países e é um problema que persiste, né? As doenças, a medicina já evoluiu tanto, a ciência já evoluiu tanto e mesmo assim, dia após dia, nós vemos inúmeras mortes por doenças infecciosas dos mais variados tipos, certo? E acabam acarretando em morte, principalmente em crianças, idosos e imunodeficientes, que são aqueles mais vulneráveis, mais suscetíveis a passar pelo processo de infecção. Então, aqui são os principais tipos de agentes agressores biológicos que podem acabar afetando a nossa saúde. Então, nós temos os prions, né? Nós temos os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, os vermes ou eumintos, tá? Então hoje vocês vão detalhar a estrutura desses vírus, dessas bactérias, desses fungos, como eles se proliferam, né? Os vírus, como é que eles atacam a célula? Então todos os mecanismos de ataque do vírus na célula, as bactérias, como elas se multiplicam, né? Como acontece o processo de proliferação, de mutação, os fungos também, como é que acontece a formação dos esporos para eles conseguirem aquela propagação, certo? Então vocês vão ver toda a estrutura desses 3 grupos essa semana. Então basicamente o que é que acontece no processo infeccioso por um agente biológico?
Primeiro, ele tem que ultrapassar as nossas barreiras primárias, né? A nossa barreira primária de proteção do nosso sistema imune. Que seria o quê? A pele, o trato respiratório, o trato gastrointestinal, urinário, meu Deus, ou o epitélio, ou seja, que são aquelas regiões que estão expostas dentro do nosso organismo. A partir do momento em que esse agente, ele ultrapassou essa barreira primária, aí ele pode atacar células de defesa, pode atacar diretamente as células do nosso sistema nervoso e se propagar via corrente sanguínea e também através do nosso sistema linfático. A gente sabe que o nosso sistema linfático também vai aí ter as suas ramificações por todo o nosso corpo. Então ele pode se propagar tanto pelo sangue como pelo sistema linfático e atingir os mais variados órgãos e assim causar uma disfunção desses órgãos através de alguma lesão tecidual, lesão a nível celular, que vai acarretar em problemas na função desses órgãos, certo? Aqui, exemplificando o que vocês viram na figura, né? São as principais barreiras primárias que existem nos organismos. Então, a gente tem a pele, que vai ser a barreira epidérmica. Nós temos o trato gastrointestinal, que vai ter a barreira epitelial, vai ter a secreção, né, das substâncias ácidas, principalmente ali no estômago. Nós temos a bile e as enzimas pancreáticas sendo secretadas ali no duodeno. Temos também uma certa acidez na saliva, que também ajuda a combater a invasão por esses agentes agressores. A flora protetora normal, então nossa microbiota que existe no nosso sistema gastrointestinal também está relacionado a esses mecanismos primários de defesa. O trato respiratório, então nós temos ali as células ciliadas, né? Que tem essa função de eliminação mucociliar, bom dia. Porque elas conseguem secretar o muco e esse muco ele consegue expelir esses micro-organismos. Além disso, elas também têm macrófagos alveolares residentes, que também estão envolvidos nesse processo de eliminação do patógeno, do agente agressor, através da fagocitose. E na barreira urogenital, nós temos a micção, que é ácida, né? Então também ajuda a eliminar, se estiver invadindo pela uretra. A flora vaginal normal, da mesma forma que a intestinal, também tem papel de defesa. E a barreira epidermal epitelial intacta, certo? Então todos esses mecanismos dentro desses locais estão envolvidos no nosso primeiro mecanismo de defesa, a entrada desses agentes patogênicos. Então o patógeno ele pode estabelecer uma infecção caso possua fatores de virulência que superem as defesas normais do hospedeiro ou se as defesas do hospedeiro estiverem comprometidas. É importante que vocês compreendam que fator de virulência não está associado a vírus, certo? Está associado à capacidade infectante de determinado micro-organismo, de determinado patógeno. Então, como é que eles vão fazer esse contato, né? Como é que eles vão se transmitir? Quais são as principais vias de transmissão desses infectantes, desses agentes agressores para causar as doenças infecciosas? Então, contato direto e indireto, né? A pessoa contaminada tendo contato com outra pessoa que não esteja, e aí essa outra pessoa vai acabar se contaminando. Gotículas respiratórias, né? Falando, a pessoa doente que não utiliza a máscara e acaba contaminando os demais. Via feco-oral, é o fator da higiene pessoal e coletiva que acaba propagando as gastroenterites. Transmissão sexual, é a falta do uso da proteção no ato sexual. Temos também os vetores, né? Os insetos, os artrópodes, que também fazem esse papel na transmissão das doenças infecciosas, e a transmissão vertical da mãe para o feto ou da mãe para o recém-nascido, que ocorre tanto via cordão umbilical, né, quando é o feto, e o recém-nascido através da amamentação ou mesmo ali o contato constante direto com o bebê. Então esses são os principais mecanismos de transmissão das doenças infecciosas.
E quais são as principais defesas do hospedeiro que precisam ser suplantadas pela capacidade de virulência desses micro-organismos? Então, primeiro tem que suplantar a pele, né? Que é a barreira que vai ser aí porque estava em inglês, não é mais porque está ceratinizada, mas é queratinizada porque estava em inglês. Barreira queratinizada resistente, que tem um baixo pH, tem ácidos graxos, a microbiota normal. Então, tudo isso, né, que foram aqueles fatores de defesa que eu mostrei anteriormente, precisam ser suplantados, e isso está relacionado à capacidade de virulência do micro-organismo. No sistema respiratório, tem que suplantar os macrófagos alveolares, né? Tem que ter a ação, suplantar a ação de limpeza mucociliar pelo epitélio brônquico. Tem que suplantar a ação das imunoglobulinas do tipo A que estão presentes no sistema respiratório. No sistema gastrointestinal, tem que conseguir ultrapassar o pH superácido do estômago. O muco viscoso que é produzido, principalmente ali intestino delgado e grosso. Enzimas pancreáticas e bile também tem que conseguir escapar da ação dessas enzimas para não ser degradados. Enzimas chamadas de defensinas que também degradam esses micro-organismos. E também imunoglobulina A e a microbiota normal, que também tem esse papel de defesa. No trato urogenital, o fluxo repetido e o ambiente ácido criado pela flora vaginal comensal, ou seja, tem que ultrapassar a microbiota vaginal e também tem que conseguir suplantar o pH e o fluxo contínuo de urina, que é ácida, na uretra, para conseguir chegar ali e causar, por exemplo, uma infecção urinária, tá? Consegue. Ainda consegue. Infelizmente. Então, hoje nós vamos ver aqui esses 3 principais micro-organismos causadores de doenças infecciosas. Então, nós temos aqui bactérias, né? Especificamente uma bactéria gram-negativa. Nós temos os fungos, temos aqui os vírus. Então, eu vou rapidamente, brevemente, só mostrar um pouquinho da estrutura para vocês, porque Bárbara vai detalhar à tarde, certo? Então, eu não quero entrar nesse ponto. Então, aqui, ó, a estrutura bacteriana, como é que ela se dá? Nós temos o material genético difuso. E qual é a principal característica do material genético de uma bactéria? Não envolto pela membrana nuclear, né? Certo? Então, exatamente, é uma célula procariótica. Ela não tem o envoltório nuclear delimitando esse material genético. Além disso, nós temos também a presença de plasmídio. Alguém sabe o que é o plasmídio? Pega o material genético fora, acrescentado na bactéria. Um material genético extra, né? Uma adaptação. Exatamente, foi um processo adaptativo em que a gente tem um material genético aqui de DNA, um DNA circular, que muitas vezes confere características benéficas para o micro-organismo, certo? Então, vai ter a membrana plasmática como uma célula normal, mas acima dessa membrana nós vamos ter uma parede celular que é composta por um carboidrato chamado de peptídeo glicano, certo? Todas as bactérias vão ter essa composição da membrana plasmática recoberta pelo peptídeo glicano. As bactérias gram-negativas vão ter uma fina camada de peptídeo glicano, porque acima dela nós vamos ter a estrutura chamada de cápsula, que é rica em LPS, ou seja, os lipopolissacarídeos, certo? Nas bactérias gram-positivas não há presença da cápsula, que é rica em lipopolissacarídeos, mas a gente tem uma camada mais espessa de peptídeo glicano. E ainda há alguns outros componentes imersos nesse peptídeo glicano, como o ácido teicoico, certo? Além disso, né, material genético difuso, presença do plasmídio, a gente tem a membrana, a parede celular e também a cápsula. No caso das bactérias gram-negativas, nós vamos ter, obviamente, a presença de ribossomos para que ela consiga fazer a sua síntese proteica. Temos aqui externamente como prolongamentos da membrana celular que ultrapassam a parede celular e ultrapassam
a cápsula? Os pili, certo? Que tem as mais diversas funções, como a adesão às células que irão ser infectadas, a adesão intercelular entre bactérias que querem realizar o processo de reprodução por conjugação. Também tem a função de secreção de substâncias e liberação nas suas extremidades. Então, tem as mais variadas funções os pili, certo? E, além disso, algumas bactérias também vão ter a presença da estrutura locomotora, o flagelo, ok? Partindo para os vírus, essa é a estrutura básica das bactérias. Aqui nos vírus, a gente vai ter o quê? A maioria dos vírus, eles têm essa estrutura aqui nua, né? Alguns vão ter uma estrutura envelopada. Quando a gente tem apenas a membrana, né, e o material genético livre dentro da estrutura desse vírus, ele vai ser chamado de nucleocapsídeo, que é o vírus nu. Esse vírus que possui essa estrutura proteica mais complexa, que dá uma proteção para esse vírus, já vai ser chamado de vírus envelopado. Quer dizer que o vírus envelopado não possui o nucleocapsídeo? Possui, tá aqui, ó. Só que esse nucleocapsídeo, ele é protegido pelo envelope. Então, os vírus que possuem um envelope, eles são mais resistentes, eles são mais virulentos, não é isso? Eles vão ter uma capacidade maior de resistir às condições, né? E resistir às condições de defesa do organismo quando eles finalmente encontrarem um hospedeiro, tá? Já os fungos, ele tem a organização básica de uma célula eucariótica, tá? Então, eles vão ter organelas, né? Vai ter a presença das organelas, retículo, aparelho de Golgi, mitocôndria. Alguns vão ter plastos, tem vacúolos, vai ter a membrana. Alguns também vão ter uma parede celular, que vai ter desde quitina, certo? Vai ter uma variada composição de carboidratos na intenção de proteção. E a maioria dos fungos, a maioria, certo? Não a totalidade. Eles existem conjugados com as demais células do seu organismo. É o que não sei se vocês assistiram, porque vocês estudam bastante, mas tem a série nova, né? The Last of Us, que é a propagação dos fungos. E como é que eles se comunicam? Porque todas as células, elas têm essa intercomunicação, certo? Que são chamados os septos, tá? Então, a imensa maioria dos fungos, eles têm essa estruturação em que todas as células se comunicam. É por isso que o maior organismo vivo no mundo é um fungo, né? Que tem uma floresta em que ele está se comunicando em todos os pontos, certo? Eles se comunicam entre si. Eles fazem as árvores se comunicarem também. É muito legal, né? Bom dia. Então, aqui é só para vocês visualizarem, né? A estrutura da bactéria, aqui ó, uma bactéria gram-positiva, tem lá a membrana plasmática e uma camada espessa de peptídeo glicano, com várias inserções do ácido teicoico, certo? Enquanto a bactéria gram-negativa, que é referente à imagem anterior, que tem 3 camadas, vai ter a membrana, uma fina camada de peptídeo glicano, apenas ele, e acima dela a gente vai ter a cápsula, né? Que vai ter a composição aí dos lipopolissacarídeos, ok? Então aqui é só para vocês visualizarem, né? As diversas morfologias que as bactérias têm, que vocês vão ver isso, né? Cocos, streptococcus, todas elas vocês vão ver com a Bárbara. Então a gente tem aqui o processo de infecção acontecendo no tecido por essas bactérias. Essa bactéria aqui é da morfologia espiroqueta, que está causando a infecção do organismo. Então as bactérias, elas podem ser divididas em gram-positivas ou gram-negativas. Elas têm as mais variadas morfologias, certo? Vocês vão ver, não se preocupem. Podem se desenvolver em ambientes aeróbicos ou em ambientes anaeróbicos, ou podem ser facultativas, se desenvolver tanto nos ambientes ricos em oxigênio como sem a presença do oxigênio. E tudo que as bactérias precisam para se desenvolver, elas não são como os vírus, né? Os vírus, a gente sabe que eles precisam de um hospedeiro
para se tornarem de fato organismos vivos. Elas podem ficar ali no ambiente esperando a oportunidade de conseguir um hospedeiro. E tudo que ela quer são justamente as condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então ela quer um lugar que tenha o substrato que ela mais gosta para ela poder crescer e se proliferar, certo? Então tudo que a bactéria deseja é encontrar o hospedeiro que vai lhe dar aquilo que ela precisa. E muitas delas têm um substrato extremamente específico, que é característico, por exemplo, de células nervosas, né? De células hepáticas. Então elas vão ter a infecção por tal bactéria, a gente já sabe que vai atingir ali os pulmões. Por quê? Porque elas têm afinidade por uma substância que existe nas células dos pulmões, certo? O substrato favorito dela é esse tipo de célula. Temos aqui exemplos de infecções virais, né? Em que a gente tem muitas vezes a fusão de células de defesa, certo? Temos aqui, ó, a fusão dessas células, aí a gente observa vários núcleos conjugados, tem uma predominância de linfócitos, né? A gente lembra que na semana passada, eu me lembro até que me perguntaram por que os linfócitos aumentavam, né? Quando tinha infecção viral. Que foi justamente quando é um vírus, a gente vê a predominância de mononucleares, quando a gente tem a infecção viral. Então, os vírus, eles podem ser transitórios, né? Podem ser aquelas infecções rápidas, um resfriado, né? Que a gente pega e rapidamente a gente se recupera. Pode ser um vírus persistente, em que passa bastante tempo para que a gente se recupere, causando as infecções crônicas, inflamações crônicas. Eles podem ser latentes também, como por exemplo o vírus da herpes, que só se manifesta quando o indivíduo ou está sob muito estresse, ou está com um sistema imune muito fragilizado. Então eles podem passar muito tempo dentro do organismo até se manifestar. E alguns também... Oi? Lisogênico. Porque lise, né? É porque ontem estava assistindo, aí tipo, na minha cabeça era o líquido e quebrava logo, mas sim, não fica na célula. Sim. Tumogênico vai ser aquele que vai ter a capacidade de induzir, né, a proliferação de células tumorais. Então o vírus ele não fica se multiplicando, né? Então ele tem um ambiente favorável para a proliferação de uma célula tumoral que tenha passado por algum erro nesse processo e ele acaba ajudando a proliferação dessa célula neoplásica, tá? Aqui é uma infecção por fungos, né? As infecções por fungos, elas podem ser superficiais, é aquelas que a gente vê afetando a pele, os cabelos, as unhas, que é bem comum, e também podem ser profundas, que quando a gente tem uma infecção por fungo nos seres humanos, normalmente é uma infecção grave, né? Que vai afetar o sistema nervoso. Por quê? Principalmente porque quando os fungos se proliferam, o que é que eles fazem? Eles não são organismos conectados. Então, quando eles começam a proliferar as suas hifas, vai expandindo, na maioria das vezes, em linha reta. E aí eles vão crescendo indefinidamente, obviamente destruindo os tecidos completamente, certo? Algumas espécies de fungos, elas podem ser endêmicas, ou seja, são aqueles fungos que estão presentes o tempo todo ali no nosso ambiente. Então, o mofo, né, causa as reações de hipersensibilidade, de alergia, mas está ali o tempo todo presente. Ou podem ser oportunistas, elas só vão causar uma infecção de fato se o indivíduo tiver uma imunodeficiência, se ele achar de fato o substrato que ele precisa para se desenvolver, certo? Então, quais são os mecanismos gerais de lesão por doenças infecciosas, né? Então, primeiro, nós temos a morte das células infectadas como esse primeiro mecanismo. Isso é um mecanismo geral, certo? De todos os micro-organismos. Então, os micro-organismos, eles podem ficar em contato ou penetrar nas células hospedeiras e causar a morte das células infectadas, né? Obviamente, eles vão lá, infectam a célula, causam a morte da célula. Outros vão
ter um mecanismo de lesão acarretado por toxinas produzidas por eles. Então, esses organismos podem liberar as toxinas que vão matar as células à distância, liberar enzimas que degradam componentes teciduais ou danificam vasos sanguíneos e causam necrose isquêmica. Então, eles podem secretar as toxinas que vão matar essas células, certo? Ou eles podem secretar enzimas e não toxinas, a substância diretamente. Podem secretar as enzimas que vão degradar os componentes da célula. Começa a degradar ali a membrana, certo? Ou quando ele é absorvido, começa a degradar componentes de organelas essenciais para o funcionamento da célula. Então, o intuito dessas toxinas, ou mais especificamente dessas substâncias danosas, é causar algum dano na célula, seja diretamente ou seja degradando componentes dessa célula que levem ela à morte celular. Temos também as respostas imunes do hospedeiro, né? Então, esses organismos podem induzir respostas imunes do hospedeiro, que apesar de direcionadas contra o invasor, que nós vimos na nossa aula passada, causam dano tecidual adicional, o processo inflamatório, certo? Portanto, as respostas de defesa do hospedeiro podem ser uma faca de dois gumes, né? Contribuindo para superar a infecção, obviamente, mas também contribuindo para aumentar o dano tecidual, certo? Que foi o que a gente viu na inflamação aguda e também na crônica. Então, a gente vai entrar agora nos mecanismos de lesão viral, certo? Então, os vírus, eles podem danificar diretamente as células hospedeiras através do seu ciclo viral, o qual depende de diversos fatores, certo? Então, quais são os primeiros mecanismos de lesão viral, né? A gente tem aí os receptores virais do hospedeiro. O que é isso? Então, os vírus, eles são revestidos pelo capsídeo, né? Que contém proteínas que se ligam com especificidade a receptores celulares do hospedeiro, tá? Então, ou ali no capsídeo, que vai proteger a estrutura do núcleo capsídeo, ou o envelope também pode possuir componentes na sua estruturação que vão se ligar a componentes das células, desencadeando o processo. Por exemplo, o vírus envelopado, na maioria das vezes, o envelope tem a substância que é reconhecida pelo receptor da célula, e quando ele se liga a esse receptor da célula, o vírus consegue entrar na célula e o envelope fica lá do lado de fora, não é assim? Então, quando ele entra dentro dessa célula, ele só entrou porque ele tinha esse componente para se conectar ao receptor da célula. Então, a gente tem, por exemplo, o CD4, né? O cluster de diferenciação do linfócito T auxiliar, que é o CD4. Nós temos o CXR4, que está presente nos macrófagos, é um receptor para os vírus. Temos o CCR5 também, que está presente ali nos macrófagos, e outras proteases que também podem se ligar a componentes virais, e a partir do momento em que elas atuam, que elas realizam a degradação desses componentes, é que o vírus consegue infectar a célula, justamente pela ação das proteases da própria célula que vai se infectar, certo? Segundo mecanismo, né? Especificidade dos fatores de transcrição. Então, a replicação dos vírus depende da presença de fatores de transcrição específicos de um tipo celular. O que são os fatores de transcrição? Sequências do DNA promotoras e potencializadoras que só estão ativas em células específicas. Nós sabemos que todas as células do nosso corpo possuem o mesmo DNA. Se a gente fizer o sequenciamento, o DNA vai ser o mesmo. Então, por que a célula do sistema nervoso tem uma funcionalidade, uma morfologia completamente diferente da célula da pele? A expressão é diferencial, né? E essa expressão, ela vem de onde? Eu não sei se vocês tiveram a parte de biologia molecular. Como é que um gene ele é expresso? Primeiro, o promotor precisa ser ativado, né? E essa ativação é feita por fatores de transcrição. Então, esse vírus, ele vai ter afinidade por determinados fatores de transcrição que atuam sobre o promotor dos genes.
Então, isso só vai ter em células específicas. É por isso que muitos vírus só atuam sobre determinadas células, certo? Pela especificidade genética que existe naquela célula. Outro mecanismo, características físicas do tecido, né? Então, o ambiente e a temperatura do hospedeiro podem contribuir para o tropismo tecidual. Então, os enterovírus, eles são resistentes aos ácidos, por isso que eles vão causar as gastroenterites, né? Eles entram ali no estômago e conseguem resistir ao pH, que é aquela defesa que nós mencionamos. Temos também os que resistem à bile e às enzimas lá do trato gastrointestinal mais abaixo. Então, eles têm essa capacidade de suplantar a barreira, que são as barreiras que a gente mencionou. Temos o rinovírus, que tem uma preferência por se proliferar em temperaturas mais baixas, que é a característica aqui das nossas cavidades nasais, que ela tem uma temperatura mais baixa porque ela está em contato direto com o meio. Então, acaba se proliferando na região do nariz, certo? Então, os vírus, eles vão ter essa preferência, tanto genética, como também local, né, ambiental, de onde essas células que ele está atacando estão localizadas. Vocês estão entendendo, né? Eu entendi muito bem aquela especificidade do fator de transcrição. Essa especificidade dos fatores de transcrição. Assim, a Covid, ela ataca o pulmão e a hepatite A ataca o fígado. É um vírus, só que um vírus ataca o fígado especificamente, e já a Covid ataca principalmente o pulmão. Por quê? Porque cada célula do nosso corpo tem ativado determinados genes para que ela tenha a sua funcionalidade. E esses vírus, eles têm especificidade por essas regiões genéticas que são ativadas nessas células. Então, se ele chega numa célula, a COVID chega na célula do fígado, apesar de poder causar problemas inflamatórios, mas de modo geral, ele chega na célula do fígado, ele vai encontrar os fatores de transcrição que ativam as sequências de interesse para ele? Não. Mas se ele for lá para o pulmão, ele vai encontrar, entendeu? Então, por isso a especificidade aos fatores de transcrição. No interior das células do hospedeiro, os vírus podem danificar ou matar as células por diversos mecanismos, continuando, né? Então, nós temos ainda também os efeitos citopáticos diretos. Cito é da célula, né? Então, os vírus, eles podem matar as células pelo bloqueio da síntese de macromoléculas críticas para o hospedeiro, pela produção de enzimas degradadoras e ou proteínas tóxicas ou pela indução da apoptose. Então, quando o vírus ele infecta a célula, vocês sabem que lá ele vai usar a maquinaria da célula para proliferar suas proteínas, não é isso? Nesse processo, alguns vírus vão fazer o quê? Vão ter componentes que vão inibir a síntese de proteínas da própria célula, proteínas essas que podem ser essenciais para o hospedeiro. Eles podem também, né, na síntese das suas proteínas, dependendo da proteína que ele sintetiza, eles podem produzir enzimas que degradam os componentes da célula. Eles podem produzir proteínas tóxicas que vão causar danos à célula e até mesmo induzir a apoptose. Então, são aqueles vírus que, quando se proliferam, acabam acarretando no rompimento da célula. Ele não tem interesse de manter a célula viva. Existem outros que querem ficar se proliferando e mantêm a célula viva. Mas esses, né, que são os citopáticos, eles causam a morte dessa célula a partir do momento em que eles já atingiram um nível bom de proliferação, já sintetizaram as suas proteínas, o seu material genético, para se multiplicar o suficiente. Agora é matar a célula e partir para outra, para matar mais uma. Tá entendendo? Exatamente. Temos também respostas imunes antivirais, que é o que a gente chama de resposta cruzada. Não sei se vocês viram. Outro mecanismo, né, de ação desses vírus é a apresentação desses antígenos virais via MHC1 e MHC2. O MHC1 ele apresenta para qual linfócito? O linfócito T CD8, né, o citotóxico, que vai desencadear a morte celular programada. Quando a célula não apresenta o MHC1, né, aí o citotóxico vai levar.
Não. A minha final de sobrevivência, né? A ausência de Não, porque eu aprendi que, tipo, quando a célula não apresenta mais o MHC1, quer dizer que ela está com alguma infecção. Aí o citotóxico vai lá, identifica e marca. Não. O MHC1 é que apresenta o citotóxico. O citotóxico não consegue reconhecer a célula sozinho. Ele precisa se ligar ao MHC de classe 1 que está apresentando um antígeno. Exatamente. Exatamente. E todas as células vão apresentar os dois. É por isso que a gente fala de resposta imune cruzada. Porque, vamos supor, o vírus infectou uma célula, né? Ele infectou a célula, não foi endocitado, ele não foi fagocitado. Ou seja, ele infectou a célula pela via endocítica, né? Então, ele está lá livre no citoplasma. Nós vimos na nossa primeira aula, eu acho, que todas as proteínas dentro de uma célula constantemente estão sendo degradadas pelo proteassomo, porque aleatoriamente eles são marcados pela ubiquitina, e quando eles são marcados pela ubiquitina, o proteassomo vai lá e degrada. Da mesma forma que isso acontece para as proteínas da célula, vai acontecer para as proteínas dos vírus, né? Então, isso é degradação, mas eu vou mostrar, não sei porque que eu estou falando aqui. A degradação vai ser apresentada, esse antígeno vai ser apresentado via MHC1. MHC1 só apresenta para linfócito T citotóxico. A partir do momento que ele reconheceu um antígeno viral, ele desencadeia na célula, através da secreção de citocinas, a morte celular programada. Óbvio, a célula está infectada, isso é bom, até certo ponto, né? Quando começa a matar demais, as células começam a morrer demais, o que é que vai acontecer? Lesão tecidual. Lesão tecidual vai causar o dano à funcionalidade do órgão, certo? Da mesma forma, essa célula infectada, ela pode ter vários sinalizadores de que está infectada. E aí pode vir um macrófago e fagocitar essa célula infectada inteira. A partir do momento em que ela é fagocitada inteira, ele vai vir se fundir com o lisossomo vai degradar ali os componentes e vai apresentar via MHC2. O MHC de classe 2 apresenta para quem? Para o auxiliar. Aí o auxiliar ele vai favorecer essa célula a conseguir realizar mecanismos de defesa contra aquele organismo, que pode desencadear o quê? Processo inflamatório, que pode ser bom até certo ponto ou, quando ultrapassa o limite, vai causar o dano tecidual. Porque o vírus está infectando a célula. Quando ele infecta direto, ele vai ter suas proteínas que estão sendo sintetizadas, degradadas e apresentadas via MHC de classe 1. E esse mesmo vírus que infectou essa célula pode vir um macrófago, reconhecer que essa célula está infectada e aí pegar essa célula e fagocitar. E aí vai acontecer o quê? A degradação da célula, consequentemente do vírus, que vai ser apresentada via MHC de classe 2. Então, eu estou apresentando via MHC de classe 1 e via MHC de classe 2. Então, é uma apresentação cruzada, entendeu? E na doença autoimune também não pode ter MHC? Às vezes. É mais um problema dos linfócitos, né? Da validação que acontece no timo. É mais um problema dos linfócitos. Aí ele reconhece o MHC1 das próprias células como defeituoso. Ele não reconhece o MHC1. MHC1 e MHC2 apresentam antígenos. O que ele reconhece como antígeno, mas é um antígeno não próprio. Ele reconhece um antígeno próprio como danoso, e aí ele vai matar a célula, entendeu? Então, esses linfócitos que são produzidos pela nossa medula, eles têm que migrar para maturar no timo, por quê? Porque é no timo que ele vai jogar um monte de antígenos próprios para ver se algum vai se ligar. A partir do momento em que esse linfócito se ligar ao antígeno próprio, ele, esse linfócito aqui tem que ser degradado, que ele está reconhecendo antígeno próprio. Entendeu? Então, é o antígeno que vai ser apresentado, que o linfócito que reconhece o antígeno que é o problema. Porque, não sei se vocês se lembram que a todo momento, todas as nossas células estão apresentando antígenos.
certo? Para quê? Justamente para não sinalizar a morte das nossas células. A partir do momento em que o MHC ele não apresenta um antígeno próprio, ele sinaliza para a morte da célula. Então ele tem que apresentar um antígeno próprio, aí vem o linfócito que não reconhece como danoso, não mata a célula. Agora Entendeu? Temos ainda a transformação das células infectadas. Então, estimulam o crescimento e a sobrevivência celular, muitas vezes através do controle da maquinaria do ciclo celular, ou através de estratégias antiapoptóticas e a mutagênese por inserção. Então, ele pode chegar ali na célula e na hora que ele começa a se proliferar, ele utiliza a maquinaria do ciclo celular para manter essa célula viva. Ou mesmo ele produz proteínas que mesmo que a célula reconheça que está infectada, ela não consegue desencadear a morte celular programada, porque ele tem as proteínas antiapoptóticas. Se são proteínas antiapoptóticas, elas vão evitar a ativação de quem? Das caspasas, exatamente, né? Eles também... Foi lá atrás, foi bem antes. E também ele vai poder causar a mutagênese por inserção. Ele pode inserir pedaços do material genético dele nessa célula. E com isso, se inseriu na célula, no material genético da célula, ela continua a sintetizar o material, as proteínas desse vírus, porque agora está dentro do material genético dela. Então, isso também vai causar problema como a inserção do DNA viral vai alterar a expressão de genes próximos. Então, se eu tenho aqui o gene para as proteínas da respiração, dois genes, um do ladinho do outro, e vem o transposon do material genético do vírus e entra mesmo nessa interseção e pega o final do gene de um e o início do gene de outro, o que foi que aconteceu? Não tem mais a expressão dos dois genes das proteínas de respiração. Só vai ter a expressão do gene do vírus, certo? Então, são transformações dessas células infectadas. Então, vamos lá aqui, né? Que eu sei que vocês não viram muito bem a parte de imuno. Então, vamos ver aqui essa partezinha da via endocítica, né? Que vai ser aquela via em que, por exemplo, eu não mencionei para vocês que o vírus infecta a célula e o macrófago, ele pode reconhecer que essa célula está infectada e fagocitar essa célula, certo? Então, essa célula aqui é um macrófago, certo? Aqui está uma proteína, mas suponham que aqui está uma célula infectada por um vírus, tá? Então, ele vai fazer a fagocitose, ou seja, vai formar uma vesícula. Essa vesícula vai se fundir com o lisossomo, por quê? Porque é o lisossomo que contém as enzimas líticas, né? Que vão degradar. Então, eles se fundem para formar o fagossomo e ele começa a degradar essa célula infectada. Vai degradando, e aqui no retículo endoplasmático está acontecendo a síntese das cadeias do MHC de classe 2, certo? Esse MHC de classe 2 vai sair do retículo através de uma vesícula de endereçamento para o fagossomo. Quando ele chega aqui, ele se liga ao peptídeo que foi gerado na degradação. E quando ele se liga ao peptídeo, outra vesícula endereça agora para a membrana. Esse MHC de classe 2 vai apresentar o antígeno do vírus para um linfócito T auxiliar CD4. Ele vai secretar citocinas para que um processo inflamatório aconteça, para que essa célula de macrófago produza mais citocinas que vão recrutar mais células de defesa. Então, vai aumentar, vai expandir o processo, o mecanismo imune, certo? No caso, esse serviço aí de apresentar para os linfócitos T já é para combater os outros, porque esse aí já foi bom para fagocitose, é assim? Isso, é para combater os outros. Já foi combatido. Exatamente. É uma coisa muito, às vezes, difícil de observar na imunologia, mas que a gente tem que tentar. Não existe a infecção por um vírus, né? São milhares. Então, é por isso que a resposta imune, ela acaba sendo tão eficaz, que apesar desse aqui ter morrido,
a gente tem outros 999 mil para resolver, tá entendendo? E aí essa resposta ela vai conseguir atuar sobre ele, tá? Então essa é a apresentação via MHC de classe 2, em que o linfócito T auxiliar vai desencadear inúmeros processos imunológicos que vai contribuir para a resposta a esse agressor. Nós temos ainda a apresentação via MHC de classe 1, que, como eu mencionei anteriormente, pode estar acontecendo ao mesmo tempo que a apresentação via MHC de classe 2, por isso a apresentação cruzada. Então, como seria a apresentação via MHC de classe 1? O vírus infecta diretamente a célula, então é uma via exocítica, ele não está envolto por uma membrana, não forma uma vesícula, ele entrou diretamente na célula. Quando ele entra na célula, ele usa a maquinaria celular para sintetizar suas proteínas aqui com os ribossomos. Dentro de todas as células do nosso organismo existe o sistema de ubiquitinação, que aleatoriamente marca proteínas o tempo todo. A partir do momento em que essa ubiquitina se liga a uma proteína, o proteassoma reconhece essa proteína marcada e o degrada. O que é que está acontecendo aqui? A proteína do vírus foi marcada e está sendo degradada. Esses peptídeos que estão livres no citossol, ou seja, não estão envoltos por uma membrana, como eles estão livres, eles conseguem entrar no retículo endoplasmático. Eles entram no retículo endoplasmático, que é onde também é sintetizada as cadeias do MHC de classe 1. A diferença é que o antígeno ele já se liga aqui dentro do retículo endoplasmático ao MHC de classe 1. Esse MHC de classe 1 envia para o aparelho de Golgi, que envia para a membrana o MHC de classe 1 apresentando o antígeno. Ele vai apresentar para quem? Para o linfócito T citotóxico. O citotóxico, como o próprio nome diz, vai acarretar na morte dessa célula infectada, tá? Qual é a função assim, fisiológica desse sistema imunológico? Justamente isso. Direto, marcando aleatoriamente. Justamente isso, proteção. O intuito da ubiquitinação e da ação do proteassoma é a proteção. E também o controle da concentração molecular. Por exemplo, eu estou numa condição de fazendo exercício, eu preciso de muito ATP. Então, eu vou aumentar a síntese de enzimas, né, que são proteínas, síntese de enzimas relacionadas à respiração celular, porque eu quero aumentar a síntese de ATP. Nesse momento, minha célula vai ao pico dessas proteínas, só que eu paro de fazer exercício, eu não estou mais demandando tanta energia. Mas a minha célula está com concentração elevadíssima de proteínas de respiração para gerar energia. Então, como elas estão em excesso, obviamente, se elas estão com uma concentração maior, elas vão ser muito mais marcadas. Exatamente. Não, as proteínas elas são sintetizadas a partir dos aminoácidos. Não se pega os pedaços dos peptídeos para montar, não. Quebra total, degrada total, para que a gente consiga sintetizar as proteínas, entendeu? Então é tanto o mecanismo de defesa como também o mecanismo de controle da homeostase celular. Oh, nem tinha passado. Oh, que raiva. Olha ela aí. Tô dando um tempo para vocês escutarem e olharem para a figura. Então, o que é que acontece, né? A gente chegou aqui. Ele voltou, né? Não, é o normal. A gente não está sintetizando inúmeras moléculas, né? Os linfócitos CD4 estão secretando citocinas para responder esse vírus e tudo mais. Então, todas essas moléculas que estão sendo secretadas a partir dessas respostas que a gente mencionou anteriormente, elas podem sinalizar para quê? Para a ativação das caspases, ou seja, principalmente isso vai acontecer via mitocondrial, tá? Então, isso aqui é só para a gente fazer o link com a nossa aula anterior. Então, o linfócito citotóxico reconheceu lá o MHC de classe 1 apresentando um antígeno viral. Opa, vou liberar minhas citocinas que vão capacitar essa célula a passar pela apoptose. Então, ele libera as citocinas
que vão ser reconhecidas aqui pelas BCLs, que são apoptóticas. Elas vão abrir os canais da mitocôndria, que vai liberar substâncias que vai ativar as caspases iniciadoras, elas as efetoras, e aí a morte celular programada acontece. Ok? Até aí tudo bonitinho. Na prova, É. a gente vai ter que saber Sim. tudo, não, né? Tipo assim, com todos os nomes, tipo, BCE. Não, né? BCL é... Já passaram. BCL dá, né? Acho que já que entrou aqui. Estou tentando ver como é que vai ser o fim da prova. Choremos então. Vai dar certo, vai dar certo. Então aqui, ó, a gente tem o vírus, né, interagindo com a sua célula-alvo. Quando ele entra, ele começa a se replicar e aí podem acontecer as mais variadas coisas que nós vimos. Ele pode só se proliferar e dar origem a novos vírus. Ele pode gerar os antígenos virais que são apresentados e vão desencadear a morte dessa célula. Ele pode favorecer a transformação neoplásica, né? Quando ele está se proliferando, interferindo ali no material genético da célula, pode dar um ambiente favorável à proliferação de células neoplásicas. Ele pode causar a lise ou até mesmo a fusão de células, certo? Ele produz substâncias que atraem células e, como vocês sabem, a membrana ela é fusionante, né, e autocelante, então ela consegue se romper e se ligar a outra membrana. Pode acarretar em desarranjos metabólicos, secreção de enzimas que vão degradar as organelas dentro da célula e aí causa todo o problema celular. Pode causar a redução da síntese de DNA, RNA e proteínas das células do hospedeiro. Por quê? Porque ele produz substâncias que focam a maquinaria celular para a produção das moléculas dele mesmo, e não do metabolismo da célula. Podem produzir inclusões virais. Inclusões virais são algumas partículas, alguns aglomerados que alguns vírus são capazes de formar. Seja aglomerados proteicos, aglomerados de material genético. E quando a gente vê o corte de algumas lâminas, nós conseguimos visualizar esses aglomerados, essas partículas virais. Então, são os mais variados impactos que um vírus pode causar dentro da célula, ou seja, os mais variados mecanismos de lesão causados por esse vírus, tá? Vamos iniciar o mecanismo de lesão bacteriana. Deixa eu ver a hora, dá certo aqui, ó. Intervalo já? Que vai ter mais coisa. Assim, o que é que a senhora acha? E Deixa- dá para parar agora?